Meus irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesta manhã, em mais um domingo, em mais uma escola bíblica dominical. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Irmãos, antes de nós vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos e vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, na Tua presença para estudar a Tua palavra. Nos ajuda, nos derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria para que nós compreendamos, Senhor, a Tua vontade. É o que nós pedimos, Senhor, e cremos com a certeza de vermos se cumprir. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Império da Babilônia. Esse espírito que leva os crentes e as pessoas a desobedecerem a Deus, a agirem em inconformidade com a palavra de Deus. Nós temos a certeza que Deus tem falado maravilhosamente nas últimas lições e hoje não será diferente. A nossa lição de hoje, irmãos, é a última lição do trimestre, é a lição de número 13, vai falar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Então nós agradecemos a Deus por todo esse trimestre, por tantas lições que o Senhor nos ministrou aos corações e agradecemos a você, amado irmão e irmã que está aqui conosco, que passou todas essas lições aprendendo a palavra de Deus conosco. É uma alegria poder estar aqui deste lado, fazendo esta aula da Escola Dominical para você, minha querida irmã e irmão. Que Deus te abençoe, que você se mantenha firme nesse propósito de estudar a palavra de Deus. O nosso textual de hoje, irmão, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e o versículo 23, que nos diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel traduzido é Deus conosco. A nossa verdade prática diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Nós temos a plena convicção e certeza disso, né, irmãos? A nossa leitura bíblica em classe está em duas passagens, a primeira em Mateus, capítulo 1, dos versículos 21 ao 23, e também em Gálatas, no capítulo 4, os versículos 3 ao 7. Vamos fazer essa leitura, os irmãos podem acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada, e nos diz assim a palavra de Deus: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel traduzido é Deus conosco. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, nós vamos receber nesse momento nosso irmão, pastor Roberval, será o nosso professor dessa manhã, é o encarregado por Deus de nos ensinar a palavra do Senhor. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Expresso aqui minha alegria, meu prazer nesse dia, estar aqui compartilhando com vocês nossa última lição desse trimestre, a lição de número 13. Tivemos aí um trimestre maravilhoso, que é a Igreja de Cristo no Império do Mal. E hoje, no fechamento desta lição, nós estaremos estudando aqui o título da lição número 13, que diz assim: O mundo de Deus no mundo dos homens. Esse título, esta lição é muito importante, porque esta lição fala do mundo invisível de Deus, o mundo espiritual. E para começar essa lição, meus queridos, eu quero já compartilhar com você que quando fala do mundo de Deus no mundo dos homens, estão falando aqui de um mundo invisível, um mundo espiritual.
A Bíblia diz que Deus é espírito. E Jesus falou isso para a mulher samaritana lá, que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. A Bíblia diz que no princípio da criação, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí, como nós já conhecemos, já no início da Bíblia, Deus disse: haja luz e houve luz, haja porção seca, houve porção seca, haja luminares nos firmamentos do céu. Então Deus foi falando e foi acontecendo. E Deus, então, ele é espírito, então a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por homem algum. Ninguém pode ver a Deus com esses olhos. Um dia, é claro, nós vamos ver Deus no céu através de Jesus. Nós vamos chegar lá no céu e vamos ver Jesus Cristo sentado no trono, e lá está Deus, lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Deus é espírito, Deus é invisível. É por isso que o título dessa lição é muito propício quando diz o mundo de Deus no mundo dos homens. E é claro que quando Deus criou o homem também, depois de criar toda a natureza, Deus criou o homem para ser eterno. Deus criou o homem para que ele tivesse vida permanente, vida eterna lá no Jardim do Éden. Mas como é do conhecimento de todos, a Bíblia diz que houve ali um vacilo e o homem acabou pecando. Então, quando o homem pecou, Deus tirou o homem do Jardim do Éden e colocou para fora para lavar a terra. Então, o homem, o primeiro Adão, ele pecou, ele falhou. Mas Deus também prometeu que viria um da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E essa promessa já começa desde lá do primeiro livro da Bíblia, vai até o último livro do Antigo Testamento. Deus tinha uma promessa de vir descer aqui no mundo pessoalmente, em carne, em forma humana, e converter, ou melhor, pagar as nossas culpas, os nossos pecados através do seu próprio sangue. Então Deus precisaria vir. E quando a Bíblia fala do mundo de Deus no mundo dos homens, isso é o mundo invisível se tornando visível, Deus então, ele veio ao mundo. A Bíblia diz que Deus lá no passado, como Deus é espírito, ele falava com o homem através dos profetas. Muitas vezes também Deus se manifestava na teofania, como aconteceu com Abraão, lá no capítulo 18, quando a Bíblia diz que Deus apareceu ali para Abraão, lhe fazendo promessas, conversando com Abraão. Isso Deus ele não se materializava, Deus não se humanizava, mas ele tomava naquele momento a forma humana. Mas um dia aconteceria que Deus ele iria se humanizar, havia uma promessa de Deus se humanizar. Mas, por enquanto, Deus ele tomava a forma humana para falar com o homem. A Bíblia diz que os anjos também são espíritos, ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação, que é a igreja de Cristo aqui na terra, que reflete o reino de Deus. Nós vamos falar sobre isso já já. Eu estou aqui fazendo uma breve introdução. Então, Deus tinha uma promessa de descer aqui no mundo pessoalmente, tomar a forma humana e vir pagar aqui, queridos, a culpa que foi herdada por Adão lá no Jardim do Éden. Aquele primeiro Adão, ele fracassou, mas o segundo Adão, ele veio e pagou a culpa, ele venceu, ele nunca pecou e ele pagou a culpa. Então, como que se deu isso? Isso se inicia lá, quando nós abrimos a nossa Bíblia, a nossa lição aqui diária, ela está em São Mateus capítulo 1 e verso 21, e se a gente voltar um pouquinho mais no versículo 19 e no 20, a Bíblia diz que quando o anjo aparece para Maria, ali, aquela jovem, a Bíblia diz que o anjo disse que ela conceberia do Espírito Santo, e isso aconteceu. José, que estava já noivo de Maria, ele propunha em seu coração de deixar Maria, ele não queria defamar Maria. Então Deus, conhecendo essa intenção de José,
do versículo 19 e 20, a Bíblia diz que o anjo aparece para José e diz assim: olha, José, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aqui tem um mistério, um grande mistério, igreja. Olha só, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, a conclusão que nós chegamos aqui agora: quem é o pai de Jesus? O pai de Jesus é o Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20, o próprio Espírito Santo, ele entrou no ventre de Maria, ele se autogerou no ventre de Maria e ele se fez humano para que ele pudesse aqui na plenitude dos tempos, como está escrito em Gálatas, agora sim, ele se materializar e vir aqui trazer para nós a plenitude, na plenitude dos tempos, trazer agora a implantação do reino de Deus, a qual os próprios judeus eles acabaram fazendo aqui uma certa confusão com isso, que é o assunto da nossa lição de hoje. Então, Deus desceu em matéria, Deus desceu na forma humana, ele se autogerou no ventre de Maria, ele tomou a forma humana, ele criou para si um corpo, um tabernáculo chamado Senhor Jesus Cristo, e lá no dia do batismo no Rio Jordão, com 30 anos de idade, o Espírito Santo pousa sobre ele, e ali começa então o ministério de Jesus. Então, queridos, essa introdução que eu fiz aqui com os irmãos é para a gente entender de uma maneira assim, nessa introdução, como que esse mundo de Deus, esse mundo invisível, ele entrou no mundo dos homens, porque antes a gente tinha os profetas, até Malaquias, os profetas falavam conosco, eles davam ordens através de Deus, os profetas eles eram responsáveis em trazer a palavra de Deus para o homem, enquanto que os sacerdotes eles eram responsáveis por levar os sacrifícios, os pedidos de perdão do homem para Deus, mas através dos profetas Deus falava conosco. Agora hoje essa forma, ela mudou, Deus fala conosco hoje através do Espírito Santo. Deus te deu liberdade para que você entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e ore ali, falando com Deus, porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem, importa que aqueles que clamem a Jesus, clame tendo a certeza que Ele ouve e que Ele é galardador daqueles que o buscam. E a nossa introdução aqui, da lição, ela fala para nós que esse reino, que hoje ele é um reino invisível, ele será um reino futuramente, um reino literal. Hoje o reino de Deus é invisível. Quando Jesus aqui na terra, ele disse que o reino dele viria, logo que ele desce, que ele começa o seu ministério, os judeus ali, eles acabaram ficando entusiasmados, eles acabaram ficando empolgados, porque eles achavam que Jesus estava descendo agora, e ele então tomaria o domínio dos romanos que estavam até então governando o país de Israel, o Estado de Israel, e eles achavam que Jesus ele iria implantar o seu reino ali material, porque Israel, quando Jesus veio, ele estava sob jurisdição romana. Então é isso que os judeus entendiam. Eles achavam que o reino já seria literal. Não, esse reino, Jesus estava falando de um reino espiritual. Jesus disse assim, olha, o reino de Deus, ele está entre vós. E Jesus, ele continuou fazendo a obra. Mas a introdução diz assim, olha, as Escrituras revelam que haverá um reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre nós. Então, amados, o reino de Deus, hoje alguém pode pedir, falar assim, mas onde que está o reino de Deus? Onde que está esse reino que eu não vejo? Esse reino, ele é invisível, ele é um reino espiritual, e nós, como igreja, como servos do Senhor, nós então refletimos aqui na terra os valores do reino de Deus. Nós aqui somos a expressão do reino de Deus na terra. Sempre eu vou frisar isso durante esta aula, que um dia
esse reino ele será literal sim, mas por enquanto esse reino ele é espiritual. E como que nós vemos esse reino? Através da igreja que está aqui na terra. Essa igreja ela reflete o reino espiritual de Deus. Enquanto Jesus não implantar o seu reino milenário aqui na terra, nós como igreja nós somos a expressão do reino de Deus. Então a introdução ela diz assim, olha, as escrituras revelam que haverá um reino futuro literal, porém na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre nós. Nesta lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, contraste entre quem vive sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Então tá aí, nós temos aqui falado sobre essa primeira introdução, e o nosso primeiro tópico da lição, ele diz assim, olha, o reino de Deus no mundo. A encarnação de Cristo, Mateus assevera, o título diz assim, a encarnação de Cristo, Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, Mateus 1:21, que é o nosso texto, a nossa leitura em classe. Então é aquilo que eu falei, como que esse mundo espiritual ele deveria descer aqui na terra. Jesus, então, eu já disse aqui que Deus é espírito, mas agora ele tinha que descer na cruz, pagar os nossos pecados, ele tinha que ser morto na cruz do Calvário, ele tinha que pagar a culpa, ele tinha que pagar essa dívida para nos libertar, para nos salvar, para que nós definitivamente tivéssemos os nossos pecados perdoados, porque lá no tempo da lei, os pecados eles nunca eram perdoados. Estava escrito isso em Hebreus, que os homens eles ofertavam o sacrifício, mas de ano em ano eles tinham que fazer a lei, a renovação desse sacrifício. Então era uma rolagem de dívida. Por exemplo, eu devo isso, mas eu vou deixar para o próximo ano. Aí no próximo ano ofertava sacrifício novamente, e essa rolagem de dívida, ela aconteceu até a morte de Jesus. Mas agora Jesus tinha que morrer na cruz. E como eu disse aqui que Deus é espírito, ninguém consegue pregar um espírito na cruz. Como que você vai pegar um espírito e pregar na cruz? Ele tinha que se humanizar. Então ele desceu, ele tomou a forma humana, o Emanuel, o Deus conosco, ele entra no corpo de Jesus, o Espírito Santo, na manifestação como filho. Então ele agora implanta o seu reino. Está aqui no nosso primeiro tópico. Se cumpriu então essa profecia. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo. Então aqui já tenho até falado nessa introdução que essa profecia de Isaías, desse mundo espiritual, um dia ele vira aqui através do reino de Deus que foi implantado no nascimento de Jesus, ele desceu aqui um reino espiritual, mas que hoje ele é refletido pela Igreja de Cristo. Então como é que esse mundo espiritual se tornou aqui na plenitude dos tempos? Através de Jesus. Ele gerou, o Espírito Santo gerou Jesus da Virgem Maria sem precisar da ajuda humana, e agora ele nasce com os 30 anos, agora está o próprio Deus, na plenitude dos tempos, está o próprio Deus, está o Emanuel. A Bíblia diz que tudo o que era Deus estava em Jesus. Toda a plenitude de Deus estava em Jesus. Ele disse assim, olha, eu sou o alfa, o ômega. Outras palavras, ele diz, eu sou o princípio e o fim. Certa vez Felipe disse para Jesus, Senhor, mostra o Pai. Ele disse, Felipe, como que você me pede para mostrar o Pai, se eu estou convosco há tanto tempo e você não me conhece, Felipe? Eu estou aqui com você, olha, eu sou o Pai, eu sou o Filho e eu sou o Espírito Santo. Em outras texto da Bíblia, ele diz assim, eu sou Deus e fora de mim não há outro. Não tinha outro Deus. Tudo o que era de Deus estava em Jesus. Ele reconciliando o mundo consigo
mesmo. Então, essa profecia, ela se deu no nascimento do Filho de Deus através de Maria. O que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, Gálatas 4:4, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Isso é, ele se fez carne e ele veio aqui, como eu disse aqui, que ninguém consegue pregar um espírito na cruz, ele se fez carne e ele foi até a cruz e ele foi morto pelos nossos pecados e depois da sua morte, ele desce em espírito no dia de Pentecostes e ele está entre nós hoje. O reino de Deus está entre nós, um reino espiritual que é refletido pela igreja, pela sua noiva que está aqui na terra. Um dia a igreja será tirada da terra, mas tão logo esta igreja seja tirada da terra, Jesus Cristo estará então, dentro de 7 anos, assim que a noiva for tirada da terra, Jesus Cristo estará inaugurando aqui o milênio. Então Cristo, ele governará essa terra, esse reino será literal, mas por enquanto nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, um mundo aqui dominado pelo pecado, mas onde tem uma igreja que ela aqui representa o reino de Deus. E nós temos que fazer isso com muita cordialidade, com muita excelência, porque nós, a igreja, como igreja de Cristo, nós refletimos esse reino de Deus aqui na terra. Jesus foi batizado e ele então cumpriu a obra até a morte. A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero aqui fazer uma pequena uma explicação, irmãos, que aqui está escrito reino dos céus. Esse texto está em Mateus 4 e muitas vezes a pessoa pergunta por que alguns lugares da Bíblia fala reino de Deus e outros lugares fala reino do céu. Então eu quero responder para você que é a mesma coisa. Por que Mateus usa muito a expressão reino dos céus? Eu vou explicar para vocês rapidinho. É porque os judeus, irmãos, eles tinham uma tese com eles que não se podia pronunciar o nome de Deus. Eles pronunciavam o reino de Deus o mínimo que eles pudessem em respeito a Deus. Então, por isso que Mateus ele usou muito a expressão reino dos céus. Mas quando fala reino dos céus, você entende que está falando também reino de Deus. Fazer uma comparação aqui rapidinho. Eu disse aqui no começo que quando Jesus nasceu, Israel estava sob jurisdição romana, isso é, Israel estava sendo dominado pelo governo romano. Então nós aqui usamos a expressão romano, então nós não citamos aqui o nome do governador de Roma, mas nós citamos o governo romano. Então a gente fala quando alguém faz alguma coisa, o governo do Brasil, o governo dos Estados Unidos. Então é essa expressão que Mateus usava. Quando ele usava a expressão reino dos céus, ele também está se referindo a reino de Deus. E aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, isto é, Jesus veio pregar o arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e a voltar-se para Deus. Isto é, nós aqui entendemos, queridos, que não existe arrependimento. Como que eu preciso fazer agora para entrar nesse reino? Para entrar nesse reino, eu preciso me arrepender. Muitas pessoas entendem que Jesus Cristo ele morreu por toda a humanidade e já está pago a conta. A gente pode continuar vivendo, que a graça de Deus ela é um salvo-conduto para a pessoa continuar pecando. Não é assim, meu querido. A graça de Deus ela é uma graça que está disponível para todos os homens, mas eu preciso
me arrepender, mudar de direção, abandonar os meus pecados, não viver mais uma prática de pecado, não viver mais uma prática na libertinagem, no vício, então aí eu estarei então fazendo parte desse reino. Então é dessa maneira que nós adentramos no reino de Deus. Compreende uma nova atitude espiritual para bem como uma nova conduta, isto é, nós temos que mostrar que nós estamos arrependidos, tendo uma nova conduta de vida, uma direção de vida. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Então, o nosso comentarista aqui, o pastor Douglas, ele está sendo bem enfático, dizendo que somente a graça de Deus, nenhum outro nome pode salvar. É somente Jesus Cristo, somente através de Jesus que nós somos salvos. Não existe outro nome debaixo da terra. Você pode pensar em qualquer nome que você quiser. Somente o nome de Jesus Cristo é que pode nos perdoar e nos dar e nos proporcionar uma vida, uma mudança de vida. Você pode ir lá em Israel, dormir dentro do túmulo de Jesus 3 dias e dizer assim: olha, eu dormi no túmulo de Jesus. Você pode ir lá pegar uma cruz até mais pesada do que aquela que Jesus carregou, fazer o mesmo trajeto que Jesus fez durante o seu ministério. Você pode até pedir para te crucificar, mas isso não vai perdoar os seus pecados, isso não vai te proporcionar que você entre no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, meu querido, você que está nos vendo através da internet, é simples, basta você ouvir como você está fazendo hoje, crer e obedecer. É simples, para entrar no céu é simples, não precisa de ritual. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, então basta você crer, se arrepender e mudar de vida. Pronto, não tem segredo. O reino, para entrar no reino de Deus é simples. O nosso subtópico 3 diz assim: olha, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, aonde destaca-se o necessário controle da ira. Isto é, aqui Jesus está falando agora sobre os valores do reino, no Sermão da Montanha, o controle da ira. O que é esse controle da ira? Sabe aquela pessoa que se ira facilmente? E é claro, a Bíblia diz assim, ó, irai-vos, mas não pecai-vos. Será que todo homem fica irado? É claro, todo homem fica irado. A gente se ira, tem hora com algum problema. Nós somos seres humanos. A natureza pecaminosa, ela ainda está dentro de nós. A velha natureza do homem Adão ainda está em nós. Mas nós temos que controlar esta ira. Nós temos que ser pessoas que autocontrole. Porque aonde se destaca-se o necessário controle da ira. Está em Mateus capítulo 5, versículo 21, Jesus nos ensina que nós precisamos controlar a nossa ira. Outra coisa que Jesus fala também lá nesse texto, a fuga da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Que também reflete e expressam aqui os valores do reino de Deus. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo imoral. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde se prega livremente os prazeres sexuais como uma coisa que não é pecado, como todo tipo de libertinagem, todo tipo de prazer, independentemente se é com o seu cônjuge ou não. Isso não tem problema, e outras práticas que a Bíblia descreve lá em Levíticos, quando Deus ele abomina essas práticas. Hoje o mundo prega isso livremente, como se isso não fosse pecado, mas Jesus Cristo nos ensinou que aquele que é liberto do pecado, ele precisa fugir da imoralidade sexual. Outra coisa que está aqui nos valores do reino de Deus é o casamento indissolúvel. Nós vivemos em um mundo hoje, queridos, que até facilitou, há alguns anos atrás, foi facilitado a lei do divórcio para que não haja muita burocracia para que o homem se divorcie. Antes era muito difícil uma pessoa se divorciar, mas hoje foi facilitado isso,
diante do grande número de separação que tem hoje. Mas a Bíblia nos ensina, que Jesus nos ensinou, que uma das expressões do reino de Deus é um casamento indissolúvel, isto é, um casamento que dure até que a morte os separe. A Bíblia diz em um texto que Deus, ele odeia o divórcio. Deus, ele não criou o casamento para o homem viver um tempo, aí quando ele acha que por algum motivo lá que ele queira, ou a mulher, vamos nos divorciar, e aí casa uma segunda vez, casa a terceira, a quarta, e tem até quinta, tem aí, a gente sabe de atores famosos aí que tem casado já 19, 20 vezes. Isso não faz parte de uma pessoa que expressa o reino de Deus. Então, que está aqui no tópico da nossa lição, o casamento indissolúvel. Outra coisa que Jesus destacou aqui, que é a expressão do reino de Deus, é a honestidade no falar. Eu preciso ser honesto no meu falar e principalmente no meu cumprir. Eu preciso honrar aquilo que eu falo. Eu preciso falar e viver. As minhas palavras, elas têm que falar de uma maneira que eu venha cumprir. As minhas atitudes, ela deve gritar até mais alto do que as minhas palavras. Isso é honestidade no falar. Tem um ditado que diz assim, que as minhas palavras falam e as minhas atitudes gritam. Então, eu preciso ser honesto. Um dos valores do reino de Deus também é a honestidade no falar. Eu preciso cumprir com aquilo que eu falo. Outra coisa que está em Mateus 5, 33 até o 37, não revidar as ofensas. Será que nós, como cristãos e representantes do reino de Deus aqui na terra, será que nós sofremos ofensa? É claro, nós sofremos. Às vezes nós somos ofendidos sem merecer. Nós somos, às vezes, até pela nossa santa religião, nós recebemos ofensa, zombaria. E como que nós, representantes do reino de Deus, nós vamos nos comportar diante disso? É revidando as ofensas? Não. A Bíblia diz que nós devemos suportar isso. Nós temos que expressar com amor e suportar e não revidar as nossas ofensas. Outra coisa que está aqui nos valores do reino de Deus, a esmola e a oração. Nós, como cristãos, temos que ter um coração bondoso, um coração que ajuda aqueles que necessitam, um coração que pratique a filantropia, um coração que ajude, um coração que estenda a mão para aquele que está precisando. Nós até eu gosto de falar isso, que às vezes quando nós enxergamos uma pessoa que está precisando, alguém tem até o hábito de dizer assim, olha, eu vou orar por você e vai dar tudo certo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Quer dizer, quando eu posso estender a mão para aquela pessoa que está precisando de mim, eu posso fazer o bem, eu tenho que expressar os valores do reino de Deus com atitudes. Então, isso aqui fala também da esmola. A oração e o jejum a partir de um coração sincero. Nós, como cristãos, nós precisamos orar. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha, orai sem cessar. A Bíblia diz que aquele que não ora, ele é um crente vazio, um crente fracassado. Ele está à mercê do inimigo porque ele está desprotegido dos laços do maligno. Nós precisamos sempre orar. Jesus disse assim, olha, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Isso é uma ordem de Jesus. Então, se a gente for ao contrário, um cristão que não ora, ele está mais flexível, mais maleável, mais sujeito a cair em tentação. É isso que Jesus estava dizendo. O não julgar os outros. Esse daqui é muito bom, viu, queridos? Não julgar. Tem pessoas que gostam de julgar, gostam de bancar o juiz
E Jesus nos ensina nos valores do reino que nós não podemos julgar. Certa vez o nosso Senhor Jesus Cristo estava em um determinado lugar e trouxeram ali uma mulher e disseram: olha, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adultério. Jesus, então, o que ele diz? Então, se vocês aí que pegou ela no ato adultério não tem pecado, podem começar a tacar pedra. A Bíblia diz que todos eles se afastaram silenciosamente, porque nós somos imperfeitos. Apesar de nós sermos a expressão do reino de Deus visível aqui na terra, nós não somos perfeitos. Um dia nós seremos aperfeiçoados 100%, mas nós somos ainda pessoas imperfeitas. E essa perfeição, ela se dá ainda mais, essa imperfeição, ela se dá ainda mais quando eu julgo alguém. Eu não posso julgar. A Bíblia diz que só há um juiz, que é o juiz de toda a terra, o nosso Deus. Julgar os outros. Mateus 6, 15 e 16, ou não julgar os outros, Mateus 7, 12. O alerta sobre os dois caminhos. Jesus também deixou um alerta nesse reino, que há dois caminhos. Jesus disse certa vez que ele é a porta. E é claro, ele é a porta. E quando nós entramos por essa porta ela tem dois caminhos, onde toda a humanidade, indistintamente de classe, categoria, de religião, de cor, de etnia, toda a humanidade um dia que terá que passar por um desses dois caminhos. E esses dois caminhos, no final, ele tem um destino. E hoje nós temos aí alguns caminhos alternativos, mas esses caminhos são falácias de homem. Mas a Bíblia fala de apenas dois caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno. O inferno existe sim. Jesus falou sobre esses dois caminhos, que um leva a Deus e um leva para a condenação. Então Jesus deixou alertado sobre esses dois caminhos em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, e também aqui fala uma advertência muito importante, Mateus 7, 13 e 14, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Então, mais uma coisinha aqui que nós precisamos tomar cuidado é os falsos profetas. Nós temos a nossa Bíblia Sagrada aqui, que ela é a profecia de Deus escrito. Então hoje tem surgido aí na terra muitos falsos profetas, aí até facilitando as coisas de uma certa maneira, e Jesus disse para que nós tomemos cuidado com os falsos profetas. Desde os dias de Jesus já tinha os falsos profetas, ou melhor, até antes, né? Lá Jeremias fala de falsos profetas, Isaías já tinha falsos profetas. Então hoje ainda com mais incidência. E aí nós vamos caminhando agora para o nosso segundo tópico, que diz as bênçãos de uma vida no reino. Deus enviou seu Filho nascido de mulher sobre a lei, Gálatas capítulo 4 e 4, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Isso é, para nos trazer liberdade. Olha, que liberdade é essa? Alguém pode confundir liberdade com libertinagem, não é nada disso. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Eu vou fazer aqui uma comparação. Hoje eu sou uma pessoa livre, eu já fui escravo, hoje eu sou livre do pecado. Vou fazer uma comparação aqui, por que eu sou livre? Pode pegar aqui hoje uma garrafa de cerveja, um maço de cigarro, a qual eu já fui escravo dessas coisas, e coloca ali do lado, e hoje eu tenho liberdade para escolher se eu quero tomar aquela garrafa de cerveja, aquela cachaça, ou se eu quero fumar aquele cigarro, ou um baseado aí de maconha, ou cocaína, seja lá o que for. Eu tenho liberdade hoje para escolher, porque eu sou livre. Jesus me libertou e me deu essa liberdade para mim escolher aquilo que eu quero. Isso é liberdade. Mas agora aquele que é prisioneiro do pecado, ele não tem essa liberdade. Ele é prisioneiro, ele precisa fumar aquele cigarro, se for o caso, ele precisa beber aquela cachaça, ele precisa daquele baseado, ele precisa daquela cocaína, porque ele não tem liberdade, ele é prisioneiro do pecado, ele é escravo do pecado, ele é prisioneiro do pecado,
e ele vive numa vida de prisão. Mas Cristo, ele nos deu essa liberdade, ele nos dá essa liberdade de escolha, e você que está nos vendo hoje através da internet, você pode hoje adentrar nesse reino de Deus invisível, ser também uma expressão do reino de Deus, e você será liberto. Jesus Cristo liberta o homem do vício, do pecado, Jesus liberta o homem da droga, da cachaça, Jesus liberta o homem da libertinagem, Jesus liberta o homem da prática sexual ilícita, Jesus liberta o homem de tudo. Então Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir a humanidade da escravidão do pecado. Então, meus amados, o segundo tópico diz assim, o segundo subtópico do tópico 2 diz assim, olha, agora como filhos de Deus somos também herdeiros por Cristo. Nossa herança estão inclusas as promessas de Abraão. Nós recebemos a promessa de Deus e fomos libertos, mas isso não é tudo, não é só isso. Nós também somos herdeiros junto com Cristo. Quando Ele nos herdou, quando nós herdamos, quando Ele nos adotou como filho, nós herdamos as promessas presentes, as promessas vindouras e também as promessas que foram feitas para Abraão. Elas também estão incluídas nessa promessa. A igreja nunca terá glória própria em si. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então, está aí, como eu já tenho falado, essa glória que eu estou aqui falando, desse reino de Deus, ela não é glória própria. Nós, como igreja, nós exteriorizamos aqui o reino de Deus, mas essa glória é de Jesus. Eu vou fazer uma comparação bem rápida aqui. A lua, por exemplo, ela não tem uma luz própria. O que reflete a lua? É o sol. A lua brilha por causa do reflexo do sol. E nós, como igreja, nós refletimos, nós exteriorizamos esta glória porque Jesus Cristo brilha em nós. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, e nós então assim refletimos a glória de Deus. A igreja, ela é uma expressão, ela é um reflexo da glória de Deus, ela é um reflexo do reino de Deus, ela é um reflexo desse mundo de Deus, que é o mundo espiritual, reflete aqui na terra. Por enquanto, um dia essa igreja, ela será tirada daqui, mas hoje esse mundo, apesar de estar vivendo um mundo do maligno, nós temos aqui a igreja que reflete a glória de Cristo. Então, queridos, vamos caminhando aqui agora para o terceiro tópico. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Então, veja bem como é simples da gente entender. O que controla a sua vida? Você que está me vendo nesse momento através da internet, desta aula de escola bíblica dominical, dessa lição 13, na qual nós estamos estudando aqui o mundo de Deus no mundo dos homens, o que é que controla você? Você é controlado pelo vício do cigarro, da bebida, da droga, da prostituição? O que controla a sua vida? Porque aquilo que nos controla nos torna escravo. E hoje está sendo oferecido para você uma oportunidade, porque de tudo que eu tenho falado aqui, existe um Deus que liberta o homem. Jesus morreu, ele veio, nascido de mulher, pagou a culpa na cruz do Calvário para nos dar liberdade. E essa liberdade, queridos, ela não é exclusividade minha. Ela não é para mim, não é para algumas pessoas, ela é para todos. Mas para isso você precisa querer, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você pode ser liberto, e você também pode passar a não ser mais escravo do pecado, a não ser mais escravo do vício. Você pode ter uma vida livre, igual eu te disse aqui agorinha, que eu posso escolher aquilo que eu quero fazer. Hoje, o que eu posso fazer? Eu posso pecar? Eu preciso disso que me leva para o inferno? Não, eu não preciso. E eu escolho servir
a Cristo, como diz uma música aí antigamente do Tales, que diz assim: mas eu escolho Deus. Muitas coisas são colocadas diante de nossa presença, diante de nossa face, mas eu escolho Deus. E a minha proposta nessa escola bíblica é que você também, a partir de hoje, receba essa oportunidade e passa a viver uma vida livre do pecado, livre da libertinagem, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. O pecado, ele impossibilita o homem de escolher a palavra de Deus, isto é, o pecado tira o nosso raciocínio, o pecado ele tira o nosso discernimento e nós então achamos que tudo está certo, achamos que tudo está perfeito. Mas eu te convido hoje, meu querido amigo, a aceitar Jesus como seu Salvador. Eu te convido hoje a crer em Cristo como seu único Salvador e entrar por esta porta, e essa porta você vai entrar, e depois da porta tem um caminho, esse caminho é apertado, mas ele te levará à vida eterna. Eu te convido a ser liberto do pecado, do vício, da droga, do cigarro, de tudo aquilo que é prejudicial, de tudo aquilo que te impede de entrar no céu, porque o pecado ele impede o homem, ele tira o discernimento, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a sua própria escravidão. Isso mesmo, se eu perguntar para uma pessoa se ele é viciado na bebida, ele vai dizer que não, ele vai dizer, não, eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quero, eu não sou escravo do cigarro, eu paro a hora que eu quero. Mas isso não é verdade, queridos. É só Jesus que pode te libertar disso, porque você é escravo, eu já fui escravo, eu que estou aqui falando com você nesse dia, eu já fui escravo disso, mas um dia eu entreguei a minha vida para Jesus e Jesus me libertou e hoje eu posso escolher. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonarias, álcools, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz, de espírito que trilha o caminho das trevas e necessita urgente de uma libertação. É isso aqui, querido amigo. Essa vida de pecado, ela não traz felicidade, é uma vida vazia, uma vida que não traz alegria, é uma vida que no primeiro momento parece que o vício, o prazeres aqui do mundo, o pecado, num primeiro momento parece que ele nos dá prazer, mas depois vem um vazio dentro de nós, que só Jesus que pode nos dar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é só Jesus que pode nos dar. E mais uma vez, eu convido você a aceitar Jesus. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado, mas aquele que crê será salvo. Então, aquele que não crê e não acredita, ele já está condenado. Mas não é isso que Deus quer de nós. Eu te convido hoje, nesse dia, nessa última lição que nós estamos aqui apresentando, a aceitar Jesus como seu Salvador. A nossa conclusão diz assim, olha, os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal será implantado nesse aspecto. Cristo irá resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé e sacrifício da cruz. O que recusa a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Queridos, morte eterna. Deus não quer que o homem morra eternamente. A morte eterna é aquela morte que o homem vai para o inferno e de lá nunca mais ele volta. Mas Cristo te oferece hoje, nesse dia, para que você volte-se para Deus e você tenha a vida eterna. Nós não tínhamos vida eterna, mas quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter a vida eterna. Está hoje lançado aqui a oportunidade para que você aceite Jesus, visite uma de nossas igrejas, visite uma de nossas congregações e você aceita Jesus, crê no Evangelho e será salvo. É simples, ir para o céu é simples. Não tem sacrifício, não tem burocracia, basta crer em Jesus, basta obedecer, deixar os seus pecados e ter uma nova vida. Que Deus o abençoe ricamente
e que Deus lhe dê força. Eu sei que não é fácil, mas que Deus lhe dê força para que você tome uma decisão na sua vida e aceite Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, concluímos mais essa lição. Deus falou poderosamente aos nossos corações. Estamos alegres porque o Senhor nos dá este privilégio. Irmãos, estamos caminhando para o final, encerrando com a oração, encerrando esse trimestre, mas na expectativa, no próximo domingo já começamos mais uma lição, um novo trimestre, com a certeza de que será como foi este, abençoado pelo Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer um convite especial aos irmãos e irmãs para que venham participar dos nossos cultos, dos nossos encontros, da nossa escola bíblica dominical. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos, e nas congregações, nas igrejas em cada bairro, também cultos toda semana. Nós temos aos finais de semana, também aos domingos, além de termos a nossa escola bíblica dominical em todo o nosso campo, no domingo pela manhã. Nós temos a certeza que Deus tem nos abençoado e você pode participar da nossa aula aqui online, mas também vir pessoalmente e participar dessa aula maravilhosa nos domingos pela manhã em uma das nossas igrejas. E além disso também, irmãos, nós, aqui alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, também está vendo a nossa chave Pix, e ali enviar uma oferta, o seu dízimo, e ser abençoado por Deus, e além disso abençoar a obra do Senhor e a obra missionária. Que Deus abençoe aos irmãos que estão ofertando nesse momento. E chegamos então ao término da nossa lição. Nós somos gratos a Deus e encerraremos assim como começamos, orando em gratidão ao Senhor. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por sua presença, por estarmos aqui, Senhor, aprendendo a tua palavra, por este trimestre que se encerra, por um novo que se inicia no próximo domingo. Nós agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Nos deu um domingo de alegria, de paz. Nós estamos, Senhor, aqui diante de Ti, lançados aos Teus pés. Somos Teus filhos e Teus servos e precisamos do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.